Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a segunda parte da nossa aula sobre contraventamentos. E aí, nós vamos tratar agora, né, dos sistemas treliçados de contraventamento. Então, quando o engenheiro estrutural concebe que, de repente, né, só as ligações rígidas, né, e os elementos com elevada rigidez e flexão não são suficientes para garantir a estabilidade global, ou em outro extremo, né, na face completamente oposta, quando o engenheiro de estruturas percebe que não precisa de um sistema de contraventamento com elevada rigidez e flexão e, portanto, também com ligações rígidas, ele pode conceber um sistema de contraventamento treliçado, né? Um sistema de contraventamento treliçado. E aí nós temos aqui alguns tipos de sistemas de contraventamento treliçado. Eu vou tratar somente daqueles que a gente chama de contraventamentos treliçados centrados, né? Centrados, ou seja, não existem excentricidades. Deixa eu escrever aqui com a caneta azul. Não existem excentricidades entre os elementos que compõem o sistema treliçado em si. Então aqui, ó, eu estou apresentando para vocês um pórtico, né? Um pórtico. E aí nós temos um sistema treliçado em diagonal simples, né? Diagonal simples, como vocês estão vendo aqui. É o que acontece nesse exemplo dessa imagem. Obviamente que de um pavimento para o outro, o sistema treliçado muda de sentido, né? Muda de direção, aliás, ele fica alternando. Obviamente que isso aqui são detalhes que, do ponto de vista arquitetônico, fazem bastante diferença, né? Tá? Então, esse aqui é o nosso sistema treliçado em diagonal simples. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, nessa fachada, o sistema treliçado foi colocado no plano em que os pilares estão fletindo em torno do eixo de maior inércia, tá? Os pilares estão fletindo em torno do eixo de maior inércia. Ou seja, embora os pilares aqui possuam uma elevada rigidez à flexão, eventualmente, somente a elevada rigidez à flexão deles não foi suficiente para garantir a estabilidade global do edifício. Então, vão existir situações desse tipo, em que não somente a elevada rigidez à flexão dos elementos estruturais e também das ligações, não somente esses dois vão ser suficientes para garantir a estabilidade global do edifício, tá? E, portanto, garantir a rigidez lateral do nosso sistema de contraventamento. Na sequência, eu apresento um que é muito comum, que é o sistema de contraventamento em X, tá? O sistema de contraventamento em X. Nesse caso, nessas barras de contraventamento, é usual a gente ter ali cantoneiras simples, tá? Cantoneiras duplas opostas por uma das faces, cantoneiras duplas opostas pelo vértice, seções tubulares ocas, né? Seções tubulares, tá bom? Nós podemos ter também barras redondas, tá? Seções maciças com barras redondas, como a gente viu lá quando eu apresentei alguns tipos de perfis para você, né? Para vocês. Nessa imagem aqui, o meu sistema treliçado é composto por perfis de seção I, né? Perfis de seção I. Vocês estão vendo aqui a alma do perfil, né? A alma e as mesas do perfil, tá? As mesas do perfil. E aí nós temos aqui chapas de ligação para conectar esse sistema treliçado à minha ligação. E aí perceba que existe aqui, ó, o eixo do meu elemento de contraventamento coincide, né? Deixa eu fazer com a caneta vermelha. O eixo do meu elemento de contraventamento coincide com o eixo
com o ponto aqui de interseção entre o eixo da minha viga e o eixo do meu pilar, ou seja, não existe nenhuma excentricidade, tá? Se ela existir aqui, ela vai ser muito pequena. Então, a gente diz aqui que esse sistema de contraventamento é centrado, né? Centrado, tá bom? Centrado. Uma grande desvantagem aqui desse tipo de solução, né? De contraventamento em X e também do contraventamento em diagonal, é que a gente não pode inserir, pelo menos do ponto de vista inicial, né? A gente não pode inserir aqui esquadrias. A gente não pode inserir esquadrias nessa fachada do meu pórtico, já que nós temos aqui elementos estruturais que estariam passando na face ali do meu elemento, na minha abertura, né? Na abertura ali da minha fachada. Obviamente que existem situações em que as janelas aqui, né, são pensadas de tal maneira que os contraventamentos realmente passam na frente dela, mas isso aí é pensado junto com o arquiteto. Então, inicialmente, a gente encara que essas fachadas em que a gente tem esse contraventamento, elas são perdidas do ponto de vista das aberturas, tá bom? Inicialmente. E aí, existem alguns tipos de contraventamento treliçado em que a gente consegue contornar essa questão da abertura, da possibilidade de aberturas na fachada, como é o caso aqui do contraventamento em V. Contraventamento em V. Também é o contraventamento treliçado, tá? O contraventamento treliçado. Aliás, desculpem, esse aqui, né? Ó, esse aqui é o contraventamento em V, tá? Esse aqui é o contraventamento em V, no segundo pavimento desse edifício. E aí, eventualmente, a gente pode ter aberturas aqui, ó, aberturas entre esses elementos estruturais que garantem a estabilidade, tá? Ó? Aqui também vocês estão vendo perfis do tipo I, para garantir aqui, para compor aqui os meus elementos treliçados do meu contraventamento em V. No primeiro, aliás, no pavimento térreo e no terceiro pavimento aqui, ó, né? No segundo pavimento, aliás, vocês estão vendo um outro tipo de contraventamento em V invertido. V invertido, né? Ó, V invertido, ou como em outras bibliografias vocês podem encontrar, contraventamento em K. Contraventamento em K, ó. Basta olhar a letrinha aqui, ó. Contraventamento em K. E aí, novamente, a gente possibilita aqui a inserção de aberturas, né, na fachada da edificação onde a gente tiver esses contraventamentos, tá? De maneira geral, a gente tenta colocar esses contraventamentos em regiões em que eles possam ou ficar completamente escondidos, tá? Completamente escondidos, por meio de alvenaria de vedação, né, e outros elementos de vedação em si, ou de tal maneira que eles fiquem realmente expostos na fachada da edificação, como é o caso que vai ficar aqui, né? De maneira que eles fiquem realmente expostos na face da edificação e que chamem a atenção para ele, né? Eles vão dar ali, eles vão dar um ar de modernidade na fachada da edificação, né? Pensando ali na ideia arquitetônica que está envolvida na concepção do projeto, tá? Aqui na ligação desses elementos estruturais, né, de contraventamento com as vigas e pilares, nós sempre temos aqui as chapas de ligação, né? Essas chapas de ligação que são soldadas ou na viga ou junto aqui aos pilares, né? Ou nos dois, pilar e viga, enfim. Tá bom? Vamos então analisar um pouco aqui como é que é o comportamento desses contraventamentos treliçados quando a gente tem a imposição de uma ação lateral. Então eu tenho aqui um pórtico de um único nível, né, de um único pavimento, e aí eu inseri aqui um contraventamento em X. Inseri um contraventamento em X. Vou aplicar aqui uma força horizontal no meu pórtico. Então,
Obviamente que esse ponto aqui do meu pórtico vai andar para a direita, né? Vai andar para a direita, tá? Vai sofrer aqui um deslocamento horizontal. Se isso aqui fosse uma ligação engastada, o meu pilar sofreria uma flexão desse tipo aqui, né? Mais ou menos desse tipo, né? Imaginando que essa ligação aqui fosse rígida. E aí a gente tem, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Ó, a gente teria algo desse tipo aqui, ó. Imaginando que essa ligação fosse engastada na fundação e a ligação entre viga e pilar também fosse rígida, né? Essa ligação aqui fosse rígida. Então, a gente teria essa situação aqui, ó. Uma situação similar a essa. O meu pórtico sofreria aqui uma deformação lateral. E aí, supondo que somente o meu pórtico não tivesse rigidez, né? O meu pórtico sozinho, sem o treliçado. Supondo que ele não tivesse rigidez suficiente para garantir a estabilidade do meu edifício, então eu teria ali que acrescentar um sistema de contraventamento treliçado. Seria a solução mais barata. E aí, ao inserir esse sistema de contraventamento, os deslocamentos que eu teria no meu pórtico, seriam menores, né? Os deslocamentos que eu teria no meu pórtico seriam menores do que o que eu teria na situação inicial sem esses contraventamentos treliçados. O que é que acontece? Quando a minha força, a força que eu estou aplicando no pórtico, quando a força que eu aplico no pórtico aponta da esquerda para a direita, né? Aponta da esquerda para a direita, essa minha barrinha aqui, ela fica tracionada e essa barrinha aqui, ela fica comprimida. E aí, vocês devem lembrar lá da carga crítica de Euler, quando nós temos uma coluna birrotulada, né? Birrotulada com o comprimento L, que coincide ali com o seu comprimento de flambagem, e aplica ali uma carga centrada, uma carga P. Lá na carga crítica de Euler, a gente viu que pela carga crítica de Euler, a gente vê que a carga crítica é igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade do material, vezes a inércia em torno do qual a peça está fletindo, né? Dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. Comprimento de flambagem ao quadrado. Ou seja, se eu utilizar nessa minha barra comprimida, um elemento que possui uma pequena inércia, então vai haver a tendência, né, de que essa minha barrinha aqui sofra flambagem, já que ela está comprimida. Por quê? Porque a minha carga crítica teórica, ela vai diminuir, tá? Ela vai diminuir. Então vai haver a tendência dessa minha barra do contraventamento que está comprimida de sofrer ali uma instabilidade, tá? Que a gente vai chamar nos próximos vídeos de efeitos locais, né? Efeitos locais de segunda ordem, tá? Efeitos locais de segunda ordem, que nada mais são do que os efeitos provocados por causa desses deslocamentos transversais em relação ao eixo na situação indeformada da barra. Então, o que nós engenheiros temos que fazer então, quando nós concebemos aqui um sistema treliçado em X, né, em que uma das barras está comprimida e a outra está tracionada? Nós podemos ter duas situações distintas. A primeira situação, que é a mais usual, é aquela em que os meus elementos que compõem o contraventamento, eles possuem uma pequena inércia, que é a situação mais comum, né? Nós podemos utilizar aqui nos elementos que compõem o meu treliçado, cantoneiras,
simples ou cantoneiras duplas. Podemos usar barras redondas, maciças, tá bom? E aí, esses elementos, né, cantoneiras simples ou cantoneiras duplas e barras maciças, eles possuem uma pequena inércia, ou seja, eles possuem uma maior tendência a sofrer a flambagem, né, quando estão sujeitos a essa carga de compressão aqui no nosso sistema treliçado. E aí, portanto, quando eu vou fazer a análise estrutural do meu pórtico, quando eu vou fazer uma análise estrutural de primeira ordem, né, eu não considero, né, na análise estrutural, eu não considero as barras que estão comprimidas, tendo em vista que elas vão possuir uma pequena eficiência estrutural, né, do ponto de vista da rigidez lateral do meu edifício, tá? Em compensação, a barra de contraventamento que se encontra tracionada, ela vai ser considerada na análise estrutural do meu pórtico e ela vai garantir a estabilidade lateral do meu edifício. Aí vocês podem se perguntar, então, para que serve colocar o contraventamento em X se somente uma barra está tracionada e a outra está comprimida? Basta vocês lembrarem que essa força aqui ela pode alternar de sentido, né? Ó. Ela pode alternar de sentido, ou seja, uma hora ela pode apontar da direita para a esquerda. E aí essa barra aqui ficaria comprimida e essa aqui ficaria tracionada. Os papéis seriam invertidos. Então, na análise estrutural, a gente considera somente a barra que está tracionada. A barra que está comprimida, a gente dispensa da análise estrutural, apenas da análise estrutural. Mas no dimensionamento, a gente leva em consideração que aquela barra comprimida, eventualmente, pode também estar tracionada quando a força lateral inverter de sentido, né? Quando a força lateral inverter de sentido. Tá bom? A outra situação que eu disse que poderia acontecer é o seguinte: os nossos elementos de contraventamento possuírem aqui uma elevada rigidez à flexão, tá? Uma elevada rigidez à flexão e, portanto, uma carga crítica mais elevada. E aí eles teriam capacidade de suporte para resistir não só à compressão, aliás, não só à tração, mas também à compressão, né? Também à compressão. Obviamente que quando você usa um sistema estrutural em que as suas barras de contraventamento em X, ou em diagonal simples, ou em V, né? Enfim, quando você usa um sistema estrutural em que as suas barras possuem ali uma elevada inércia, então a estabilidade lateral do seu edifício vai ser maior, só que em compensação você vai ter aqui um maior consumo de aço no seu sistema de contraventamento. Então tem que ser algo bem pensado, né? Tem que ser algo bem pensado. Então vocês têm as duas situações. Ou usam um sistema de contraventamento com barras com pequena inércia, tá? Com barras em pequena inércia, e aí dispensam a barra que está comprimida da análise estrutural, ou vocês usam o sistema de contraventamento em X, treliçado de maneira geral, com barras com inércia elevada, e aí consideram na análise estrutural não só as barras tracionadas, como também as barras comprimidas. Nesse outro caso aqui, ó, eu mostro aqui um pórtico com contraventamento em diagonal simples. E aí é a mesma ideia. Quando eu aplico aqui uma força lateral no meu pórtico, e aí ele sofre aqui um deslocamento horizontal, essa minha barra, ela fica tracionada, e essa outra minha barra, ela fica comprimida. Então, na minha análise estrutural, tá? E novamente, apenas na análise estrutural, se esses elementos aqui possuem uma inércia pequena, né? Inércia pequena, eles não possuem, então, uma elevada eficiência com relação aos esforços de compressão. Então, na análise estrutural, a gente deve dispensar esses elementos de contraventamento que se encontram comprimidos,
Eu vou tratar aqui, ó, quando a gente agora inverte o sentido, quando a gente agora inverte o sentido da força horizontal. Que aí agora essa minha barra fica comprimida, aliás, tracionada, e essa outra fica comprimida. É o que eu tinha falado. A gente pode ter alternância no sentido da força horizontal. E aí, nessa outra análise estrutural, eu não inseriria aqui o meu elemento que se encontra comprimido e colocaria apenas o elemento que está tracionado. Ah, professor, mas o meu contraventamento é composto por elementos que possuem elevada rigidez à flexão, como está aqui nessa seção tubular, ó. Elementos que possuem elevada rigidez à flexão e possuem comprimentos pequenos ali, da ordem de 3 metros, enfim, algo em torno disso. Então, nesse caso específico, o seu elemento ele possui uma eficiência com relação aos esforços de compressão e aí ele deve sim ser considerado na análise estrutural. Aqui eu trago umas imagens de um edifício. Eu não sei exatamente em que país foi, mas foi em uma situação que ocorreu em um edifício em aço após a ação de um sismo, né, após um terremoto. Então percebam que por causa do terremoto nós temos aqui movimentações laterais, tá? Que aí de forma equivalente é como se a gente tivesse cargas horizontais no nível de cada pavimento, e essas cargas no nível de cada pavimento, elas ficam alternando, né? Elas ficam se alternando por causa do sismo. Então, ora esse elemento fica comprimido, ora esse elemento fica tracionado. É a mesma coisa para outra barra, né? Ora esse elemento fica comprimido, ora ele fica tracionado, né? Ora ele fica tracionado. Mas vejam só os problemas que surgiram aqui nesse edifício após esse sismo, né? Ó, nós temos aqui uma cantoneira simples, né? Uma cantoneira simples que faz parte aqui do nosso sistema de contraventamento. E aí, como ela possui uma pequena inércia, né? Uma inércia pequena, ela possui, portanto, uma pequena eficiência com relação aos esforços de compressão. E aí, vocês podem perceber aqui a curvatura que ela apresentou, né? Ou seja, deslocamentos transversais ao seu eixo original, ao seu eixo indeformado, e, portanto, anunciando ali uma instabilidade local, né? Que a gente chama ali flambagem por flexão, né? Flambagem por flexão, tá bom? Flambagem por flexão, tendo em vista que a inércia é pequena, tá? Obviamente que é algo complicado de ser analisado, porque nós temos aqui um sismo, né? O sismo fica alternando o sentido das ações ao longo do tempo. Então, e ainda tem o fato da fadiga que ocorre aqui nas ligações. Então, tem várias ligações aqui que sofreram ruptura, tá? Além das barras terem sofrido também essa flambagem, tá? Tem uma ligação aqui que ela sofreu ruptura por causa do sismo. Então tá aqui uma imagem, ó. Essa chapa, né? Essa chapa que fazia parte da ligação da cantoneira com o pórtico, né? Com o pórtico, ela sofreu ruína, muito provavelmente por causa da fadiga, né? Por causa das ações sísmicas, tá? Então, nós encerramos aqui essa segunda parte da nossa aula, que tratou basicamente dos sistemas de contraventamento treliçados, tá bom? Dos sistemas de contraventamento treliçados. Peço que vocês acompanhem a literatura, né? Aprofundem o conhecimento de vocês. Então, até a próxima e fiquem com Deus.